Bom, pessoal, esses dias eu estava pensando uma coisa bem interessante. Estava pensando e analisando, na verdade, que nem sempre Jesus age como nós queremos a nossa causa. Muitos de nós temos nossas causas, nossos problemas, nossos infortúnios, né? Ou então uma causa que nós entregamos na mão de Deus e nós queremos que Ele haja, que Ele resolva, e muitas vezes nós temos uma expectativa ou colocamos uma expectativa na resolução dessa causa, desse problema, e esperamos que Jesus vai agir de uma determinada maneira. E muitas vezes nós nos surpreendemos. E não há nenhum problema em nós nos surpreendermos com isso. Mesmo porque, em muitas ocasiões, quando nós analisamos a palavra de Deus e o agir de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra, ele surpreendeu muitas vezes as pessoas pela forma com que ele agiu para resolver muitas vezes situações semelhantes. E com isso eu gostaria de ler para vocês e ler com vocês, se vocês quiserem, está em Marcos 8, 22 a 25, que ele diz o seguinte, ele fala da cura do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogavam que ele lhe tocasse. Olha, rogavam quem? Que Jesus tocasse o cego. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Olha só que interessante. A primeira coisa, chegou aqueles amigos, né, ou aquelas pessoas que conduziam esse cego de Betsaida, que a Bíblia não revela o nome, até Jesus. Qual era a expectativa daqueles que acompanhavam aquele cego? Que Jesus lhes tocasse. Está aí no final do verso 22 de Marcos 8. Porém, Jesus tocou aquele cego para resolver os problemas dele? De forma nenhuma. Verso 23. E o que diz? Diz a palavra que, tomando o cego pela mão, ou seja, tirando ele do meio ali das pessoas, né, daquelas pessoas que estavam acompanhando, né, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Olha que situação atípica. Aquele cego, ele só queria cura. E aquelas pessoas que levaram aquele cego até Jesus também só queria cura. E qual era o meio que eles esperavam que Jesus iria usar para curá-lo? Imaginou que com certeza, ao toque de Jesus, e não mais do que isso, ele seria curado. Porém, o que Jesus fez? Ele pegou, tirou para fora do meio daquelas pessoas, né? Levou para fora da aldeia e teve um particular ali com aquele cego. Esse particular envolveu o quê? Envolveu ele fazer algo que, se talvez no meio da multidão Jesus tivesse cuspido ali nos olhos daquele cego, ou seja, pegado sua saliva e passado nos olhos daquele cego, com certeza muitas pessoas poderiam se escandalizar de Jesus ou falar: nossa, que loucura é essa? O que Jesus está fazendo? Mas que coisa absurda, nós trouxemos para que ele lhe curasse e olha o que ele faz, ele está humilhando aquele cego, ele está humilhando aquela pessoa, já não basta a sua cegueira e olha o que ele faz então. O que isso nos diz? Que muitas vezes o agir de Deus passa por uma situação ou envolve a situação que para nós ou para outros parece loucura, mas de fato não o é. O agir de Deus muitas vezes parece e pode parecer loucura, mas de fato não é. Porque só no particular com Deus, só naquele momento que você vai ter com Deus, é que você vai poder sentir isso, né? Vai entender o que Jesus faz. Então, muitas vezes, Deus ele te tira fora da multidão. Jesus ele permite que você saia fora da multidão, para ele ter um particular contigo e ele poder agir na sua vida. E diz o texto aí que após Jesus cuspir nos olhos daquele cego, ou seja, usar sua saliva para untar os olhos daquele cego, passar sua saliva nos olhos daquele cego, ele perguntou, e impondo-lhe as mãos, claro, acrescentando, impondo-lhe as mãos, perguntou se ele viu alguma coisa. E, para nossa surpresa,
muita surpresa, o que acontece? Aquele cego, lá no verso 24 diz, e levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Uau! Que coisa mais, a primeiro momento, sinistra, que coisa mais estranha, né? Parece que houve ali alguma falha, algum problema na execução do milagre de Jesus na vida daquele cego. Porém, olha só, vamos ser analíticos, vamos ser sinceros, vamos ser francos. Bom, a Bíblia diz que aquele homem era cego, ele não via nada. Ora, bolas, para quem não vê nada, já vê, ter uma visão, nem que seja limitada, já é alguma coisa, não é verdade? Para quem não via absolutamente nada, para quem era cego, já vê alguma coisa, já é muito bom. E aquele cego poderia ter respondido ao mestre, olha, eu estou vendo aqui os homens meio embaçados, mas para quem não via nada, está perfeito, está ótimo, está maravilhoso. Na nossa vida espiritual, jovem, é a mesma coisa. Muitas vezes Deus começa a operar na nossa causa. Nós temos um problema, entregamos a Jesus. Ou muitas vezes, como aquele cego, somos incentivados pelas pessoas que nos rodeiam a levar os nossos problemas a Cristo. E quando nós depositamos nossos problemas para o Senhor, entregamos nas mãos de Jesus, Jesus com certeza vai agir naquela causa, vai agir naquela situação. E às vezes Deus começa a trabalhar naquela causa, começa a trabalhar naquela situação e às vezes ele pergunta, meu servo, né, minha serva, né, jovem, você está vendo o meu trabalhar? E às vezes a gente se empolga e fala assim, está ótimo, Senhor. O que o Senhor tem feito está maravilhoso, está perfeito, né? E quando na verdade nós não somos francos com o Senhor. Senhor, veja o teu trabalhar, mas às vezes nós não esperamos. Com aquilo que o Senhor já está fazendo, a gente já se empolga e muitas vezes nós tomamos a rédea e saímos caminhando com aquilo que o Senhor tem dado e às vezes a obra não está completa. Imagine só se aquele cego com aquela pouca visão que ele tinha, ou aquela visão embaçada que ele tinha, falou, Senhor, para quem era cego, eu já vejo embaçado, e eu já vou sair caminhando. Imagina se aquele cego saísse caminhando, pulando, alegre e feliz, né, de volta para sua aldeia, né? Jesus tinha tirado ele fora da aldeia. Imagina se ele viesse ali, com certeza ele ia tomar um tropeção, ia cair, enfim, ia acontecer alguma coisa com ele, porque a obra não estava 100% pronta, a obra não estava 100% realizada, a obra não estava 100% concretizada. Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes Deus começa a trabalhar a nossa causa, Deus começa a trabalhar na nossa necessidade, e às vezes Deus está trabalhando ainda e a gente sai correndo e sai atropelando às vezes as coisas, né? E às vezes nós nos machucamos porque nós não temos a paciência de sabermos esperar Deus acabar de trabalhar. E isso é muito importante, tá? Termos a visão espiritual. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não há por que atemorizar. Ou se você vê assim, eu pedi uma causa ao Senhor, mas eu vejo que o Senhor está trabalhando, mas não está ainda 100%. Acalme, espere. Esse milagre aqui de Jesus é um milagre bem atípico e mostra isso muito claramente para nós, que muitos milagres do Senhor, Deus não agiu, ou Jesus não age como nós esperamos. Muitas vezes o milagre do Senhor ele pode ser feito em 2 etapas, 3, ou sei lá, de acordo com a vontade do Senhor. Esse exemplo bíblico aqui de Marcos 8, né, 22 a 25, né, nos dá um exemplo bem claro disso. Que às vezes o trabalhar de Deus, ele envolve uma espera. Às vezes o trabalhar de Deus, ele envolve etapas. E cabe a nós não queimarmos a etapa. Ou, tendo uma etapa concluída, não achar que o todo está concluído. E querermos sair dali mesmo caminhando e achando que estamos tendo a visão. Quando nós esperamos aí todas as etapas, Deus cumprir a obra em nossa vida da maneira que Ele quer, o que acontece? Olha lá, verso
25. Depois, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Olha só. Então, Jesus perguntou, vês, né, na primeira ocasião, vês alguma coisa? Perguntou se via alguma coisa. Ele falou, olha, eu vejo, mas eu vejo embaçado. Não está 100%. Né? Não está 100%. Ele reconheceu que Jesus já tinha começado a trabalhar na vida dele, mas não estava 100%. Já tinha visto que, já tinha percebido que o Senhor estava trabalhando, que as coisas estavam melhorando, mas ele sabia, entendeu, que o trabalhar de Deus não estava completo, que o trabalhar de Deus ele poderia ser mais e mais completo na vida dele. E ele teve paciência, ele falou, Senhor, eu já vejo, né, em outras palavras, com o que ele respondeu ao Senhor, ele falou, eu já vejo que as coisas estão melhorando. E aí o Senhor teve a oportunidade, né, como aquele cego, né, vendo pouco, ele não saiu ali, não, eu já vejo alguma coisa, eu já posso caminhar, eu já posso ter uma noção, uma dimensão das coisas que antes eu não tinha, agora eu já posso ver, está embaçado, eu posso ver, eu posso sair já caminhando. Não, ele não fez isso. Então, tomando aquilo, né, sabendo que a obra não estava concreta, mas sabendo quem era Jesus, né, sabendo o propósito, o que ele tinha colocado nas mãos de Jesus, ele tinha vindo para ser plenamente curado por Jesus, e ele sabia que aquela cura não estava 100% estabelecida, ele teve paciência. Ele teve paciência e esperou Jesus completar a obra na vida dele. E essa é a coisa mais importante que nós devemos ter. Termos paciência e sabermos que às vezes tá, o mesmo problema, né, que você tem, né, pode ser o mesmo problema do seu vizinho, enfim, do seu irmão de igreja, né, e assim por diante, né, mas Deus vai agir na causa de cada um de uma forma especial. Não necessariamente Jesus curou também outro cego, o cego Bartimeu, e Jesus agiu de uma forma totalmente diferente. Aquele cego Bartimeu, ele pegou e falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, saiu clamando, né? E num cenário bem diferente, porque cego Bartimeu, ele estava sozinho, ele não tinha uma multidão que apoiava, pelo contrário, a multidão mandava que ele se calasse. Mas o cego Bartimeu, ele foi contra o pedido da multidão, ou melhor dizendo, de alguns da multidão, não era toda a multidão que clamava, mas alguns da multidão. Né? Ele foi contra a maré, ele venceu isso, por quê? Porque ele sabia que aquela era a oportunidade dele. E Jesus curou a Bartimeu imediatamente. Olha só, Bartimeu, lá de Marcos 10, né? Marcos 10, 46 e 52, Jesus curou ele prontamente. Né? Perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu tenha vista. E Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. E assim ele teve vista. Já aqui o cego de Betsaida, de Marcos 8, né? 22 a 25, nós vemos que foi em etapas. Então, às vezes, o problema que você tem pode ser o mesmo problema do seu irmão, da sua irmã, mas Jesus tem um trabalhar especial em cada vida, porque muitas vezes ele quer ter um particular conosco. Um particular especial que ninguém saiba. Então, o que eu falo a ti? Né? O que eu falo para você? O que eu deixo bem claro nessa mensagem, nessa mini mensagem, nessa meditação de hoje? Que não temas. Deixe apenas que ele trabalhe, que ele conclua a obra de sua vida. Se ele começou a trabalhar, tenha paciência em esperar que ele conclua o seu trabalho. Tá? Não hesite, não saia, né, da presença de Deus sem que Ele tenha completado a obra na sua vida, tá bom? Tenha paciência. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir, tá bom? Então essa é a minha mensagem de hoje e nos próximos dias ou nas próximas oportunidades a gente vai comentar um pouco mais de Bíblia. De qualquer forma, espero que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. Leia, medite na palavra, medite nessa mensagem, nesse texto, nesse contexto, e vai tirando proveito para a tua vida. Medita na palavra de Deus, nos evangelhos, e você vai crescer muito espiritualmente. Graça e paz sejam multiplicadas. Ao
chover.